Olá, seja muito bem-vindo à nossa mentoria. Nós estamos na terceira aula da Escola do Empreendedor. Muito bem, nós vimos nas aulas anteriores que uma empresa ela precisa ter pelo menos três pilares. E a gente falou também na roda do crescimento, que você tem quatro quadrantes, onde você tem a crença, o potencial, a ação e o resultado. Quanto mais você acredita, quanto mais você potencializa com ferramentas, treinamentos e com ação, maiores são os seus resultados. E esta roda vai aumentar cada vez mais a sua velocidade a partir do momento que você tem micro resultado. Cada micro resultado te leva a ter mais crença, mais potencial, mais ação e, consequentemente, você vai ter melhores resultados. Então, eu vou compartilhar a minha tela e nós vamos para a aula de hoje. Nós estamos falando sobre a gestão de pessoas. Muito bem, a gente já viu em outras aulas, falamos sobre gestão de produção, gestão de pessoas e gestão de marketing. Hoje nós vamos focar na gestão de pessoas e estamos falando do crescimento de uma empresa. Uma empresa, ela tem múltiplas funções. Um dos objetivos de uma empresa é iniciar e crescer constantemente. Eu faço uma comparação com um terreno. Um terreno que você vai construir um prédio expressivo ou uma casa grande, você precisa ter espaço, você precisa ter uma mentalidade de empreendedor. Se você não tiver uma mentalidade própria, você vai ter dificuldade de alavancar e de crescer a sua empresa. Vamos pegar um exemplo: pessoas que ganham na loteria. São vários os casos de pessoas que ganharam na loteria que a gente sabe que perdeu tudo que tinha. Por que que perdeu? Porque não tinha uma mentalidade de riqueza, não tinha uma mentalidade empreendedora. A mentalidade era exclusivamente de empregado. Aquela mentalidade de simplesmente gastar e não fazer multiplicar o dinheiro. Então, se eu tenho um terreno, eu tenho que saber se aquele terreno vai comportar o tamanho daquele prédio que eu quero fazer. Eu preciso fazer uma boa fundação, eu preciso ter espaço para isso. Se eu for fazer uma plantação, eu preciso ter um terreno grande também para aquela quantidade de frutas, de frutos, ou enfim, daquele produto que eu queira colher, vai depender também do espaço do meu terreno. Então, eu costumo fazer uma comparação aqui. Terreno seria a mentalidade. A mentalidade do empreendedor é que vai determinar se esse negócio é grande ou é pequeno. Tudo vai depender do espaço que ele tem mental, da grandeza mental que ele tem com um espírito de empreendedor para realizar aquele empreendimento, aquele negócio. Então, num terreno, quando você vai fazer uma plantação, você precisa ter sementes. Sementes são ideias. Agora, toda semente, ela tem fruto. Se não tem fruto, não é semente. Para que uma semente dê fruto, ela precisa ser plantada. Então, uma semente plantada, a semente precisa morrer, ou seja, ela precisa ser plantada para que ela gere frutos, para que ela dê frutos. Uma ideia que não é colocada em prática não serve para nada. É como uma semente que não foi plantada. Então, se você teve uma ideia, mas não executou, não adianta nada. Por exemplo, hoje várias empresas que investem em outras empresas, outros negócios. E para você ter recurso, para você conseguir recurso, você precisa apresentar o seu projeto para uma empresa. O que os investidores sempre falam é o seguinte: qual é a ideia que você tem? Aí você vai lá e coloca a sua ideia, o seu projeto, o seu plano. E a próxima pergunta é: você já executou? Você tem algum resultado? Se a pessoa diz, não, eu não tenho nenhum resultado, dificilmente alguém vai investir naquele projeto. Então, não basta você ter uma ideia, você precisa executar. Então, a semente, ela precisa ser plantada. Então, as ideias em si só não servem para nada. A quantidade de trabalhadores, o network, por exemplo, se você está preparando a sua empresa, preparou mentalmente, né? Vamos dizer assim, você mentalmente está aberto às mudanças e ao crescimento. Se você já executou parte do seu projeto, você já tem um experimento, você sabe o caminho que tem que trilhar, só precisa de investimento. Agora vem a quantidade de trabalhadores. Como no caso da maioria das pessoas estão começando um negócio, elas estão sozinhas, então o trabalhador é você mesmo. Então você tem que cuidar da sua mente, da sua saúde, do seu corpo, enfim. Você tem que ser uma pessoa que esteja preparada realmente para crescer fisicamente, espiritualmente e também financeiramente. Quando eu digo financeiramente, é no campo de ideias executadas, porque o investimento, recursos existem, mas você precisa já ter alguma coisa executada para provar que realmente aquela ideia funciona.
a quantidade de trabalhadores. Se é somente você, você precisa fazer o network. Mas, Cláudio, o que é o network? Participação em feiras ou sociedades, por exemplo. Participação em feiras, participação em lojas, onde você pode fazer vendas consignadas. O teu network, o teu campo de atuação, participando em palestras, feiras, eventos, parcerias, sociedades, é o que vai determinar se o seu negócio vai crescer ou não vai crescer. Então é muito importante que você entenda isso. Ninguém faz nada sozinho. Você vai precisar de parcerias, você vai precisar estar conectando com pessoas, você vai estar precisando trocar experiências com outras pessoas e aprender até com o erro de outras pessoas. Isso é network. Fazer muito network vai fazer toda a diferença no seu negócio. E, por último, boas práticas e escoamento, que é praticamente a mesma coisa. O que seria boas práticas? A mesma coisa, é você copiar as boas ideias, é participar de feiras, eventos e fazer sociedades. E o escoamento, ele é o transbordo, é o desfrutar. Muita gente trabalha a vida inteira e não desfruta. O desfrute, ele tem que ser diário. Ou seja, o próprio Deus, ele fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então você precisa descansar o seu cérebro, o seu corpo, e você precisa viver o agora, o hoje, como se não tivesse o amanhã. Você precisa aproveitar o dia, porque o que existe é o agora, o que passou já foi, e o futuro a gente não tem certeza do que vai acontecer. Então o desfrute, ele é muito importante na vida do empresário. Você precisa trabalhar, crescer a sua empresa, investir em você mesmo, mas você precisa também desfrutar com a sua família, qualidade de vida, com seus filhos, com a sua esposa e também, é claro, cuidar muito da sua saúde enquanto você está tocando o seu negócio, fazendo realmente a sua empresa crescer. Era isso que eu tinha para a aula de hoje e eu quero deixar aqui uma tarefa importantíssima para que você execute ela no mínimo em 7 dias. Ler o primeiro capítulo do livro O Poder da Ação. Deixa eu colocar aqui o livro para você dar uma olhada aqui na capa do livro. Eu vou disponibilizar esse livro em PDF, você pode comprar ele, é do Paulo Vieira, tá? É um excelente professor, coach, treinador, executor do método CIS. Ele escreveu este livro, eu vou pedir para você ler pelo menos nessa tarefa inicial até a página 40. É o capítulo 1º do livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Fique essa tarefa, foca realmente nessa tarefa, escreve lá no grupo de WhatsApp a frase mais interessante desse capítulo 1º, a frase que mais te chamou a atenção do capítulo 1º do livro O Poder da Ação. Você vai perceber que a partir do momento que você já começa aqui a mudar o seu hábito, se você não tem o hábito de leitura, você vai criar esse hábito de leitura. Desliga a televisão, sai das redes sociais, pega esse livro, imprime ele ou compra o livro. Se comprar ele é melhor ainda, porque você vai ter ele impresso. Se você não comprar, baixa aí o PDF, lê no seu computador, pega um caderninho e começa a anotar. Anote aí a frase mais importante que vai te chamar a atenção nesse capítulo 1 do livro O Poder da Ação. Grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Fique com Deus. Até lá. Valeu!